É isso. Seja muito bem-vindo, você que está aqui, para a nossa aula sobre aceleração de dissertações e teses com inteligência artificial. Meu nome é Felipe Ascenso, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Inclusive, durante 10 anos, fui professor de universidade pública no Brasil, pedi exoneração que eu quis e continuo no Brasil em duas outras universidades, também aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro há 4 anos, eu tenho um green card. E eu sou criador de IAs aqui nos Estados Unidos. Nós temos 18 IAs criadas, inclusive algumas IAs acadêmicas que hoje têm milhares de usuários. Então, o que você vai ver aqui hoje não é aulinha de usar ChatGPT, Gemini, não. É aula sobre as ossadas de quem conhece as IAs por dentro e como que você pode acelerar sua dissertação, sua tese com inteligência artificial. Eu diria o seguinte. Se eu passasse um papelzinho agora, aqui, para quase 100 pessoas de entrar aqui, deve aumentar ainda mais. Passar um papelzinho e falar assim: olha só, você quer acelerar a sua tese? Opção A, sim. Opção B, não. Eu tenho certeza de que eu teria aí pelo menos 95% de sims. E isso daqui é algo essencial, gente. Saber acelerar. Por que que eu não teria 100%? Alguém sabe? Por que que eu não falei 100%? Pô, Felipe, acho que é 100%. Por que que eu não falei 100%? Por um motivo, que é o seguinte. Tem gente aqui que foi socializada, vamos dizer assim, numa época e por certos professores que acreditam que é impossível ter aceleração, ou seja, agilidade e qualidade. Então, tem gente aqui que tem o raciocínio do inversamente proporcional. Se você quer mais agilidade, você vai perder em qualidade e vice-versa. Porém, se você usa uma IA adequada para te entregar qualidade com agilidade, você resolve esse problema. E é isso que a gente vai ver aqui. Vamos para cima? Show de bola! E lembrando que vocês vão receber, obviamente, convite para a nossa mentoria ponto final de dissertações e teses. Estamos ainda com o valor de 2025, mas vamos aumentar. Então, o momento de você entrar é agora, ao vivo, tá bom? Então, vou seguir aqui a aula e vou te fazer o convite. Você já vai decidindo aí que vai entrar ou não na mentoria. E aí você pode não entrar e entra depois com o valor de 2026. Show? Vamos nessa! Pessoal, qual o seu nível de intimidade com a IA hoje? Eu quero muito simples aqui. Vamos embora, sem preguiça. Bota zero se é zero, bota um se é alguma intimidade e bota dois se é muita intimidade. Deixa eu entender o momento em que vocês estão. Zero é zero, um é alguma intimidade e dois é muita intimidade com o IA. Deixa eu entender aqui o momento. Ó. Mínimo, cinco. Gostei, ó. Gostei da classe, hein? Autoconfiante, é isso aí. Um monte de um, né? Show. Show de bola. Tá tudo bem você ser um, ok? E provavelmente muitos de vocês são um porque vocês estão tentando dominar IAs genéricas, né? Dominar como ChatGPT, Gemini, Copilot, Psique, Claude, que não são IAs que têm um formato, uma anatomia e um propósito de ajudar em questões acadêmicas, né? E aí por isso que muitos de vocês têm insegurança. Por quê? Porque vocês usam IAs genéricas que geralmente respondem muito mal, alucinam, dão conteúdos fracos e aí, sabe, não consegue avançar. Mas honestamente, gente, eu falei isso até no encontro nesse ano aqui. Eu ando muito preocupado, porque tem gente que ainda não virou a chave, ainda não saiu, ou melhor, tem duas pessoas. Tem a pessoa que ainda não entrou no mundo das IAs, e tem a pessoa que entrou no mundo das IAs pelas IAs genéricas, que é onde geralmente as pessoas entram, mas não saíram das IAs genéricas. E estão ainda escrevendo suas dissertações e teses com ChatGPT. Sabe? É a mesma coisa que você querer ir para a Europa e você vai pegar a bicicleta. Dá para chegar? Dá. É eficiente? Não. E é muito curioso isso. A Unesco já autoriza o uso de IA na educação. A Nature, que é o maior periódico do mundo, já autoriza o uso de IA. O presidente do CNPq, agora é ex-presidente, né? Eu tenho esse vídeo, inclusive, no meu Instagram, no arroba produção acadêmica. Ele falou não só que o CNPq encoraja o uso de IA,
pelos pesquisadores, mas que o CNPq ia começar a usar IA para avaliar os pedidos de produtividade, financiamento, né? Para a avaliação das bolsas de produtividade dos pesquisadores. Então, o próprio CNPq usa, né? Ó, gente, a UFBA já lançou um curso de uso de IA, um guia, na verdade, curso de uso de IA. Várias universidades públicas e privadas já usam e autorizam o uso de IA, né? IA já é graduação, já tem 18 graduações no Brasil em IA. Universidades públicas e privadas. Inclusive na Federal de Goiás, IA passou medicina na relação candidato-vaga. E medicina não ficou nem em segundo lugar, ficou em terceiro. Segundo lugar foi engenharia de sistemas. Então, em que mundo alguém pode viver para falar que não pode usar IA para a vida acadêmica? Qual é o mundo? Eu não sei se é Nárnia, não sei. Se é o Mágico de Oz, Mundo de Oz, se é um negócio aí que a pessoa usou, eu não sei. Porque para a pessoa abrir a boca para falar que não pode IA, sendo que tem até graduação em IA, tem as instituições de fomento à pesquisa no Brasil recomendam o uso de IA. As instituições internacionais usam IA. Aí vem o cidadão, no auge do negacionismo dele, só porque ele discorda da existência da IA, ele chega e fala que não pode usar IA. É um absurdo isso. É um absurdo. O mundo acadêmico é cheio de absurdos. Esse é um deles. Agora, isso quer dizer que pode usar de qualquer jeito? Não. Isso quer dizer que é oba-oba, que é copiar e colar e tudo mais? Não. A gente tem boas práticas, estratégias éticas, inclusive muitas dessas estratégias se aprende comigo na nossa mentoria ponto final que você vai entrar hoje, né? Olha só, para acelerar, vamos falar de aceleração, já que é pacífico para as pessoas que pensam que é possível usar a inteligência artificial, não de qualquer jeito, de jeito ético. Já que é possível você usar a inteligência artificial, como que eu acelero a minha tese com o IA? Porque não basta simplesmente você pedir para o Gemini escrever, que é o que vai sair algo ruim. Não basta simplesmente pedir para o ChatGPT escrever, vai sair algo ruim. Inclusive, nem sou eu que estou falando. Vamos pegar aqui, olha só, ChatGPT. Quem é que conhece esse artigo científico publicado pela própria equipe da OpenAI, que é a dona do ChatGPT? Quem é que já leu esse artigo aqui? Eu achei muito honesto. Esse artigo diz que o ChatGPT vai alucinar, especialmente para trabalhos técnicos, como é o trabalho acadêmico, trabalho do advogado, trabalho do médico. Tanto é que agora o ChatGPT lançou um ChatGPT de médico, né? Não testei, não, não sou médico, não vou saber nem avaliar. Por quê? Porque o ChatGPT geral não tem como, sabe? E ele alucina por quê? Problema do ChatGPT, que é usado para o mundo acadêmico, quando na verdade ele não tem como servir ao mundo acadêmico, pelo menos não hoje. E a gente pode falar que isso daí é o mesmo do Gemini, Claude, Perplexity, por aí vai. Segundo problema é que ele, na verdade, é um fator humano, né? O humano que usa o ChatGPT não sabe engenharia de prompt. O terceiro é que ele tenta agradar a pessoa. Aí chega uma hora que se ele quiser inventar uma informação, ele vai inventar para agradar a pessoa. Enfim, tem várias outras coisas aqui. Muito honesto o que o ChatGPT fez, mas sendo honesto contigo também, se você usa essas IAs genéricas para sua tese, para sua dissertação, você só está na frente de quem não usa IA. Você só está na frente de quem não usa IA. Tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso. Eu não estava mostrando o paper, não, gente? Não estava sendo exibido, não, essa tela aqui? Estou falando há um tempão. Estava sendo exibido ou não? Não? Foi mal. Vambora! Quem sabe faz ao vivo. Isso daqui não é um vídeo editadinho, não, cheio de mentira. Olha aqui, ó. Tá aqui, artigo do Chat GPT. Beleza? Então vamos lá. Vocês podem pegar na internet esse artigo. Aí vocês vão ver. Aí vocês nunca mais vão usar Chat GPT para escrever nada da tese da dissertação. Bom,
Dentre as diversas coisas que fizeram com que os meus mentorados da mentoria Ponto Final acelerassem a escrita, eu falei assim, beleza, eu tenho que pegar aquilo que mais contribuiu. Porque é óbvio que tem 1 milhão de ingredientes que podem contribuir com a aceleração, mas aí eu demoraria um dia aqui explicando. Então, o que que eu fiz? Fiz uma análise dos meus mentorados e falei, dentre tudo que eles aplicam do nosso método em 10, que é o nosso método de escrita acadêmica, o que contribui efetivamente para a aceleração, né? E é justamente isso que eu vou te mostrar. E ó, gente, não foi o fato deles terem muito tempo. Os meus mentorados geralmente têm pouco tempo. Aliás, e pouco tempo a perder também. Não foi o fato deles lerem livros de escrita, né? Escrita acadêmica, como fazer, como escrever, como pesquisar. Você já teve experiência de um livro de escrita? Esses livros aí. Como escrever uma tese? Como escrever um projeto de pesquisa? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei e diversas outras pessoas já passaram. Que chega o seguinte, você termina de ler o livro lá, 300 páginas, e aí você fala, beleza, agora eu vou escrever. Você não consegue escrever. O livro ele é tão teórico, ele é tão viajante, que você não consegue implementar o passo a passo que o livro recomenda, né? A pessoa termina de ler 300 páginas de um livro Como Fazer Projeto de Pesquisa, e ela não consegue fazer o projeto de pesquisa dela. Esses livros parece que mais atrapalham do que ajudam. Então não foi ler livro de metodologia, livro de escrita, não foi serem experts no tema. Inclusive, alguns dos meus mentorados tiveram que trocar de tema, de tese, de orientador, 6 meses antes, um ano antes, e conseguiram mesmo assim acelerar as suas dissertações e teses. Foi essa conjugação aqui. Foram certos elementos do 1 em 10 que eu vou te mostrar aqui, que é o meu método de escrita, usado por pessoas de 47 países diferentes, 20 mil pessoas, desde 2014 que eu estou aqui na internet, com inteligência artificial. E, para ser mais específico, se você quer acelerar, você precisa desta equação. E é igual a P mais P mais P. É claro que eu não vou ficar aqui no suspense, eu vou te mostrar as partes dessa equação. E se você levar isso muito a sério, se você levar isso muito a sério, você vai ter de fato um texto com altíssima qualidade, produzido numa IA top em ridículo tempo. E eu vou fazer isso ao vivo contigo aqui na aula. Para você que só precisa ver para crer, você vai ver para crer aqui, tá? O primeiro P dessa equação se chama promessa. E eu posso dizer que dentro do método em 10, ele é uma das coisas que mais vira a chave das pessoas. Por quê? Porque eu comecei a ver que as pessoas escreviam seus textos prometendo tema. Pessoal, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Se quando eu te pergunto sobre o que é sua dissertação e sua tese, se o que sai da sua boca é tema, você está num mau caminho. Faz esse exercício agora. Não precisa responder aqui no chat, não. Responde para você. Sobre o que é sua dissertação e sua tese? Mas não vale ficar enrolando, não. Responde de maneira direta. Se saiu da sua boca tema, você já tem aí um. É como se fosse um exame para fazer em casa. Se você está bem ou mal no direcionamento da sua tese. Porque nenhuma tese, nenhuma dissertação paga um tema. Elas têm que pagar promessa. Promessa. O que é promessa? É a primeira decisão de escrita. Pensa só, você vai viajar de férias. A primeira decisão que você tem que tomar é para qual cidade você vai viajar. Então, ó, eu vou viajar para Miami de férias. Tá aqui, ó. Essa é a cidade. Eu vou viajar para Salvador de férias. É a primeira decisão de escrita. E aí qual é o problema? Eu chego e falo, e aí vai sair de férias? Vai para onde? Ah, vou para América do Norte. Vou para América do Norte. Quer que eu traduza para a linguagem acadêmica? Ah, eu vou pro tema. Vou pro tema. Você dizer que o que a sua tese paga é tema é como você falar que vai viajar para a América do Norte. É nesse nível. Só que quando vocês estudam dentro do mundo acadêmico essas questões de decisões de escritas, geralmente são muito mal ensinadas, até mesmo em mestrado e doutorado. Na internet nem se fala, né? Na internet nem se fala. Aí é que
É um desastre o que ensinam na internet. Por quê? Qual é o problema? Promessas genéricas geram leituras temáticas e imprecisas, que geram uma escrita desfocada. Vamos por partes aqui. Promessa genérica: América do Norte e não Miami, gera leituras temáticas e imprecisas. Você vai escolher um monte de bibliografia sobre o tema e não sobre Miami, sobre a promessa. Pensa comigo, é como se você tivesse que fazer um roteiro turístico de todas as cidades da América do Norte, quando o que sai da sua boca é o tema. Porém, entretanto, todavia, a sua tese não paga tema. Nenhuma tese paga tema, nenhuma dissertação paga tema. Você paga Miami, você não paga América do Norte. Entendeu? Tá claro isso, gente? Só que aí, como você está prometendo América do Norte, você está pegando bibliografia do Canadá, você está pegando bibliografia do México, pegando bibliografia de Orlando, pegando bibliografia da Groenlândia, está pegando bibliografia de tudo que é lado para ler. Porque você está prometendo tema e não promessa. E aí a sua escrita fica desfocada. E sabe o que é pior? Quando você vai usar uma IA genérica, que já não é treinada para o mundo acadêmico, você reproduz o mesmo problema. Você vai. É só uma questão de que você consegue que a IA faça para você. Mas o problema permanece, porque ela vai te dar América do Norte e não Miami. Porque o que você pediu é algo que é focado em tema e não em promessa. E a escrita fica totalmente desfocada. Olha a receita do fracasso. Usar um chat GPT, um Gemini, um Perplexity da vida, um Claude, e ainda escrever sobre tema e não sobre promessa. Entendeu? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Leiam comigo. Preste atenção. A promessa da minha dissertação é descrever o eu na pandemia. Me diga, meu querido e minha querida. Bota aí no chat. Pode colocar de acordo com o seu feeling. Essa é uma boa promessa ou é uma promessa ruim? Bota aí. Boa ou ruim? Vamos lá. Cadê os bots? Tem os bots aqui que vêm para a aula, não falam nada, não dizem nada, né? Às vezes até copiam o que eu falo para no dia seguinte postar na internet igual. Me digam, essa é uma boa promessa ou não é uma boa promessa? Boa ou ruim? Coloca aqui. Boa, boa. Não, ruim, ruim, péssima. Boa, não é boa, ruim, ruim. Não me parece adequado, horrível, ruim. Exatamente. Ela é uma péssima promessa. Que ela está me prometendo América do Norte, ela está me prometendo tema. E honestamente, gente, com todo respeito, assim, eu não. Como é que descreve o eu na pandemia? Eu não sei nem descrever o meu eu fora da pandemia, sabe? Eu nem sei se eu sei direito o meu eu, muito menos dentro da pandemia. Que pandemia, qual período, qual momento, quem é o eu, como é que descreve o eu, né? Sei nem se eu sei me descrever. Olha, olha como é imprecisa. Agora, leiam esta promessa. Analisar estratégias de ensino usadas por professores do ensino fundamental para o ensino remoto de biologia em 2020 e 2021, município de Vitória, Espírito Santo. Me digam, essa é uma boa promessa ou não é boa promessa? Ela tem mais cheiro de América do Norte ou ela tem cheiro de Miami? Fala para mim, essa é boa ou é ruim? Boa, boa, boa. Promessa ótima, muito precisa, boa, assertiva, excelente. Aí eu pergunto, por que que na hora de escrever você não tem a promessa? Tô fazendo, não precisa responder aqui no chat não, é para você no seu coração. Por que que na hora de escrever você tem isso aqui, ó? O eu na pandemia, o tema. Por que que na hora de escrever você não tem a coisa essencial de promessa, chamada especificidade? A deusa que abençoa a promessa é a deusa da especificidade. Tá claro? Aí o cara chega numa IA horripilante para acadêmicos, já GPT, Gemini, etc. Botam descrever o eu na pandemia e quer que o chat GPT faça milagre, sabe? Não vai rolar.
Agora, tem IA que é treinada em promessa? Tem, né? Então, qual delas tende a gerar uma escrita melhor? A primeira, de escrever o eu na pandemia, ou a segunda? É a dois, né, galera? Não, não tem muito, entendeu? É Miami isso, não é a América do Norte, sabe? Então, a primeira coisa, se você quer acelerar com qualidade, você precisa desenvolver promessa. E você pode fazer isso na mão, claro, mas você pode usar o Academy 24 horas também. Academy 24 horas é a IA do dia a dia dos acadêmicos, do cotidiano dos acadêmicos. O Academy 24 horas tem mais de 50 robôs ultra mega blaster treinados em vida acadêmica. Eu não vou falar todos os robôs por conta do tempo, né? Mas aqui, ó, tem robôs de rotina, inclusive engenheiro de prompt, você não precisa aprender prompt. Tem robôs de estudo, olha só, até fichamento, leitura assistida, resumo de bibliografia, ODS, né? Hoje, 90% das teses e dissertações tem que trabalhar com ODS, então tá aqui. Escrita, um monte, você escreve qualquer texto, tese inteira, inclusive projeto de pesquisa, projeto de extensão, formata a referência, corrige a sua ortografia, parafraseia com escrita humanizada. Escrita com ética em pesquisa também, se você tem que aprovar alguma coisa no comitê de ética da sua dissertação e da sua tese, né? Produção, olha aqui, conversão em artigos da tese, peer review, ele critica a dissertação, estratégia toda de publicação, comunicação, ele faz a sua apresentação da sua defesa, da sua qualificação, ele simula a defesa, simula a banca, né? Concursos e seleções, empreendedorismo, visual science, você pode gerar imagens para a sua dissertação e para a sua tese. Aqui, infográficos, imagens elaboradas, tudo ilustrativo, né? Treinamentos diversos, uma IA que tem treinamentos e e-books também para você pegar e aplicar. Fora o suporte, né? Que aí ainda tem suporte. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é a sua promessa. Me falem, por gentileza, sobre o que é a sua tese. Toma cuidado, hein? Sobre o que é a sua tese. Quando eu digo tese, gente, tese ou dissertação, tá? Para eu não ficar toda hora, porque tem sempre um que fala, não, mas ele não falou nada de dissertação. É a mesma lógica. Então, fala aí sobre o que é a sua tese. Ou se você tiver zerado, fala assim, eu tô zerado, mas o tema é esse, tá? Que eu quero definir a promessa contigo. Tem duas maneiras de eu definir a promessa, tá? A primeira maneira é se eu já sei um pouco mais de prompt. Quando eu digo pouco mais, é pouco mais. Não precisa ser mestre em prompt, não. Eu já venho direto aqui no robô escrita acadêmica. A segunda maneira sou eu vir primeiro no engenheiro de prompt, gerar o prompt e depois colar no escrita acadêmica, tá? Então, ó, Elizabeth colocou aqui, ó, utilização dos saberes tradicionais camponeses nos movimentos sociais do campo em Taucu, Goiás. Vamos lá. Quero que você elabore um prompt completo para de escolha da promessa para minha tese de doutorado sobre saberes tradicionais camponeses nos movimentos sociais do campo em Itaúcu, Goiás. O prompt, o prompt será usado no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas para sugestões de promessa. Pronto. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei meu desejo. Muitos de vocês acham que isso daqui é um prompt. Não, isso daqui é desejo. Eu estou convertendo meu desejo em prompt. E aí eu uso o engenheiro de prompt. O engenheiro de prompt, gente, é como se fosse o gênio da lâmpada. Ele converte o meu desejo em realidade. Então ele vai pegar um prompt completamente estruturado. E esse prompt é o que funciona no Academy 24 horas. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa.
Você que usa, fica na internet procurando prompt. Ai, meu Deus, fica pedindo no direct. Meu Deus, eu quero um prompt, eu quero prompt. Agora as pessoas ficam tudo atrás de prompt. Gente, prompt de internet só é melhor do que não ter prompt. Agora, você precisa ter prompts alfaiate. Prompt genérico, prompt de internet é genérico. Olha aqui, isso aqui é um prompt. Olha aqui, tá vendo? E esse é um prompt que funciona para cada 24 horas. Os prompts de internet você não sabe de onde é que eles funcionam. Aí você pode dizer: ah, não, mas eu vi o cara que me vendeu esse prompt, ele fez no chat GPT. Mas o chat GPT muda o algoritmo. O Academia 24 horas também muda o algoritmo. Quer ver? Olha só. Eu peguei o mesmo desejo, só que eu vou colocar aqui que vai ser usado no Gemini. Coloquei tudo igual, só que vai ser usado no Gemini. Você vai ver que a redação do prompt é diferente. Então, você quer escrever, acelerar sua dissertação ou tese, você tem que usar prompts alfaiate e não prompt genérico. Prompt genérico é só para você ter retrabalho depois. Ó, isso daqui é o prompt para o Gemini. Vamos comparar? Ó, esse daqui é do Academia 24 horas. Ó, entrada, saída, restrições, qualidade, iteração e variável. Olha o do Gemini como é diferente. Olha aqui, ele já tem um cabeçalho, o objetivo está mais escrito. Por quê? Porque ele é uma genérica. Olha só como é que fica diferente. Só que ele é um prompt alfaiate, é para promessa específica que a gente está vendo aqui. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Copiei e colei, né? É óbvio, eu estou aqui numa simulação, né? O certo é você ler o prompt, melhorar o prompt, etc. Mas vou copiar e colar porque a gente está aqui numa simulação, tá? Lembrando que você pode usar todas as nossas IAs em qualquer idioma. É só você falar para ela, eu quero que você interaja comigo em finlandês, em português de Portugal, em espanhol, por aí vai, né? E aí, olha aqui, meu povo. Tá vendo como é fácil? Você não precisa aprender engenharia de prompt. Ele já vem com engenharia de prompt encaixada dentro dele. E aí ele me traz as sugestões de promessa. Deixa eu ver quem é que sugeriu aqui. A Elizabeth sugeriu. Ele me traz aqui, conforme eu pedi, três sugestões de promessa. Eu pedi três, né? Ou não pedi, ou não dei um número. Vamos ver. Ah, deve ir até cinco. Tá. Mas olha que legal. Ele não só traz a promessa, ele justifica a promessa. Ele traz aspectos metodológicos mais relacionados com a promessa, o impacto esperado daquela promessa, referências e algumas observações para levar em consideração também. Olha só quanta coisa, tá? Então, a primeira promessa aqui, Elizabeth, você tem que escolher aí. Articular saberes tradicionais com práticas agroecológicas para fundamentar políticas locais de Cerrado, Itaúcu, Goiás, fortalecendo saberes camponeses na formulação de políticas públicas. Tá vendo a especificidade? Que não é aquela viagem de tema? Documentar e analisar saberes camponeses com uma tecnologia local de manejo do cerrado, destacando estratégias de resistência a pacotes tecnológicos que consideraram saberes tradicionais. Investigar como saberes tradicionais se entrelaçam com as perspectivas de gênero dentro dos movimentos do campo, destacando leaderships femininos, papéis de mulheres camponesas e relações de poder. Investigar como a memória social de saberes agrícolas camponeses pode orientar respostas comunitárias e variações climáticas e eventos extremos do cenário goiano, né? E analisar as redes locais de cooperação entre camponeses e movimentos sociais como forma de fortalecer as práticas agroecológicas. Ficamos aqui com várias, né? Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Definir para onde que vai ser a sua viagem de férias. Essa é a primeira coisa, ok? Segundo P, planejamento. Não é diferente das suas férias. Você definiu Miami e não América do Norte. Agora você tem que fazer o quê? Planejar. Você não tem que ver passaporte, moeda, hospedagem, vai alugar carro, não vai alugar carro, não é? E um monte de outras coisas. Então, aqui é igualzinho.
Você tem que planejar. Só que, deixa eu te perguntar uma coisa, faça esse exercício aí no teu coração. Eu não vou falar nem dias, nem meses, nem anos. Quantas horas você teve de discussão sobre planejamento de escrita no seu mestrado e no seu doutorado? Às vezes nem a escrita em si aprendeu no mestrado e no doutorado, porque muitos mestrados e doutorado não ensinam. Mas eu estou falando de planejamento de escrita. O que você deve fazer antes de escrever? Quantas horas você teve de planejamento de escrita? Aí, se eu estiver exigindo muito em horas, quantos minutos você teve de planejamento de escrita? Só que aí depois ficam te exigindo. Cadê o prazo? Isso daí tá ruim. Isso daí tá não sei o quê. Cara, mas não te deram o básico de ferramentas de planejamento, sabe? Eu fico chateado com isso, porque muitos mestrandos e doutorandos são cobrados por coisas que não entregaram para eles. E planejamento é uma delas. O que é isso? É planejar a escrita em termos de tópicos, argumentos e recursos. Deixa eu te falar uma coisa que você vai aprender comigo na nossa mentoria, tá? Inclusive, você vai ser convidado para a nossa mentoria daqui a pouco. E entra ao vivo, já faz sua decisão agora. Entra ao vivo na mentoria, você vai saber por quê. Então, planejar é mais importante do que escrever. Porque imagina só, eu vou sair de férias para amanhã, mas não tem planejamento nenhum. Você vai gastar dinheiro, gastar tempo, ainda corre risco de ser deportado, né? É óbvio que eu estou sendo assim irônico, mas isso é muito sério. Por quê? Porque dentro do mundo acadêmico te ensina o seguinte: a primeira coisa que você faz para escrever é escrever, e é mentira isso. Aí você começa a escrever, aí tem um quebra-mola, tem outro quebra-mola, não consegue sair do lugar, toma, é vencido pela página em branco do Word o tempo inteiro. Aí você começa a sentir mal. Começa a falar assim, poxa, mas meus amigos conseguem, fulaninho consegue, eu não consigo. Você consegue, você começa a achar que o problema é você, mas não é você, é planejamento. E planejamento se aprende. Qual a primeira coisa que você faz então para escrever? Não escreve, planeja. É planejar em termos de tópicos, argumentos e recursos. Tópicos, argumentos e recursos. Ok? Qual é o problema então? Escrita sem planejamento consome mais energia, consome, cansa mais, tende a ser menos persuasiva, porque a pessoa, quando não tem planejamento, ela fica o tempo inteiro, o quê? Tentando mudar o texto depois que ele está pronto. Aí faz um monte de revisão. Eu vou perguntar um negócio aqui, que é uma maneira de você identificar se você é a pessoa que está precisando avançar mais em técnicas de planejamento. Você revisa bastante? Não precisa responder no chat, não. Responde para você. Você revisa bastante? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o nosso cérebro, ele tem duas opções quando o assunto é escrito. Opção um, revisar o que já foi escrito. Opção 2, escrever a nova parte do zero. Então, por exemplo, revisar o capítulo um ou escrever do zero o capítulo 2. O cérebro da maioria das pessoas, inclusive o meu, porque eu sou humano também, vai escolher sempre o 1, que é o quê? Revisar o capítulo um. Que é mais fácil revisar o capítulo um, dói menos revisar o capítulo um do que tirar o capítulo 2 do chão. E aí você tem um bando de revisão desnecessária. Aí o texto vira um Frankenstein. Ele fica pior do que antes, por causa das revisões, bando de remendo. Aí sabe o que acontece? Te perguntando isso, responde no seu coração. Você já passou pela situação de ter revisado tanto? Aí você manda o texto e ele tem erro de português, aí você fala assim: cara, como que eu errei? Eu li esse texto 30 vezes. Como que esse erro continuou? Você já passou por isso? Falta de planejamento. Não tem nada a ver com você conhecer língua portuguesa. Aí lá na revisão 27 das 30, você mudou a palavra errada, não olhou. Entendeu? Então, gente, planejamento é algo muito sério. Muito sério. E é aquilo.
galera repete o mesmo erro quando vai para IA. Primeiro, já não tem promessa, está escrevendo sobre tema na IA. Já perdeu uma estrelinha. Aí vai perder a segunda estrelinha. Começa a escrever sem planejar o texto, mesmo com a IA. IA, escreva aí meu capítulo 1 sobre blá 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 blá. A IA escreve, isso é uma porcaria. Ela é uma IA genérica, não é treinada para acadêmico, não sabe a promessa, não recebeu o planejamento. Olha só esse exemplo. Isso daqui é o que a maioria das pessoas faz. Capítulo 1, Design, Moda e Cultura. Agora eu vou escrever. Aí ele senta num domingo à noite. Aí ele vai lá, vou escrever capítulo 1. Primeira página, 10 quebra-mola. Aí, segunda página, começa a procrastinar. Não, deixa eu pegar aqui uma outra coisa, deixa eu fazer um outro negócio aqui, deixa eu ir no banheiro. Terceira página já tá morto de cansado. Não planejou, só colocou Miami. Se foi Miami. Se foi Miami. E aí não dá, gente. Olha só, você não acha que essa daqui vai ficar um pouco mais fácil? Capítulo teórico 1, Design, Moda e Cultura. Aí ele programa a estrutura do capítulo. Primeiro, overview do mega argumento. Isso daqui todos esses exemplos são reais, tá? São de mentorados meus, mentoria ponto final. Geralmente, que entrar no início ainda não assistiram às aulas e aí a gente faz a transformação ao vivo. Eu sento com os meus mentorados, tá? E ó, a gente usa uma técnica de persuasão que é abertura de mente, que eu boto o mapa completo, depois eu mostro as partes desse mapa e depois eu fecho com uma reflexão crítica para o meu leitor. E aí, o capítulo 2 a gente usa uma técnica de persuasão chamada paralelismo. Observe que o capítulo 2 ele é organizado da mesma maneira que o 1, apesar do conteúdo ser diferente. Ó. Eu uso o mapa completo no 2, depois as partes desse mapa completo para o leitor entender e depois reflexão crítica. Agora, quando eu vou para o 3, que é a apresentação dos resultados, muda. Eu vou para o método, depois eu mostro as categorias, os dados organizados pelas categorias, depois eu junto essas categorias num mapa mental único e faço sugestões, já que era uma tese de doutorado. Isso daqui é bem diferente, né? Qual delas tende a gerar uma escrita melhor? Essa daqui, você senta e sai escrevendo, ou essa daqui? E detalhe, o planejamento não encerra aqui. Ele vai até os argumentos, ok? Ele vai até os argumentos, tá bom? Então, isso daqui é muito poderoso, gente. Planejamento é muito poderoso. E você, obviamente, pode usar a inteligência artificial para planejar, tá? Vocês já memorizaram a equação, né? E, que é, que é estratégia, é igual a... São três P's somados. Promessa é o primeiro P, planejamento é o segundo. Vamos fazer aqui a operacionalização de um planejamento. Vou pegar aqui essa promessa. Qual que vai ser a nossa promessa? Um, dois, três, quatro ou cinco? Ou seis ou sete? Pode ser essa daqui, é um, que já está aqui na minha frente? Vamos lá. Vamos ficar com a promessa um. Agora quero planejar contigo a estrutura desta tese de doutorado. Lembrando, eu posso sugerir a estrutura, tá? Mas se eu não tiver nenhuma ideia de estrutura, eu posso pedir para ele, tá? Vou partir da premissa que eu não faço ideia da estrutura, ok? Porque às vezes o teu programa já tem uma estrutura pré-definida, por aí vai. Vamos lá. Faça a sugestão de estrutura partindo da premissa de que é uma comunicação de pesquisa da experiência em Tacucu em 2025. Quero também, preste atenção nisso. Detalhe, eu posso pedir isso sem explicar para o Acadêmico 24 horas, porque ele sabe o que é promessa. Ele é uma IA para acadêmicos, treinada em promessa.
Aí, olha só, quero também que, além da estrutura, capítulos e tópicos, você sugira as micropromessas de cada capítulo e tópico. Vocês vão aprender dentro do método em 10 que existe a promessa da dissertação e da tese e existe as micropromessas dos capítulos e dos tópicos. A soma das micropromessas dos tópicos paga a promessa dos capítulos. E a soma das micropromessas dos capítulos paga a promessa da tese, tá? Então, olha isso. Olha isso, galera. Estrutura da tese, sem viagem, sem sair cuspindo informação, igual o Gemini. Aqui, ó, começa com introdução, tá vendo? Aí ele traz as micropromessas da introdução, como que deve se organizar a introdução. Capítulo 2 aqui, referencial teórico, ó, as micropromessas do referencial teórico, quais são os tópicos do referencial teórico. Tá vendo? Isso é planejamento. Tá claro até aí? E ele vai até, tá aqui, ó. Capítulo 6, estamos chegando. 7, contribuições. Ele lembra, né, que já que é uma tese é importante contribuir. E ele termina aqui com conclusão. Isso é muito, muito, muito poderoso. Se você não tem a micropromessa ou as micropromessas do seu tópico ou do seu capítulo, vai virar um Frankenstein. Aí sabe o que que vocês aprendem por aí? Deixa eu ver quem é que já escutou essa. O cara chega, né? Às vezes dentro de um mestrado, doutorado, e às vezes aqui na internet. Tem um monte de gente que acha um monte de coisa. Não tem método de escrita, tem nada, mas acha tudo. Escreve as coisas. Às vezes não escreveu nem a própria tese, que é te dar conselho para escrever tudo. O cara chega e fala assim: quem já escutou essa? A introdução tem que ser escrita por último. Quem já escutou essa recomendação? A introdução tem que ser escrita por último. Aí sabe a justificativa? Eles justificam. Quem é que já escutou isso? Essa recomendação. É aquilo que eu falo. Pior do que não ter conselho é ter conselho ruim. Quem já escutou? Bota aqui no chat. Eu já escutei. Eu. Muito comum, né? A pessoa justifica, tá? Sabe aquela coisa que a pessoa justifica e você fala assim, cara, ela tá se escutando? Parece que a pessoa não tá se escutando. A pessoa chega e fala assim, você tem que escrever por último, porque é para você dar liga no texto. Então, você escreve os seus capítulos e depois você dá liga no texto com a introdução. É mais ou menos assim. Diante do fato de você não saber planejar, nem eu te sugiro tentar salvar a coerência e a coesão do seu texto escrevendo a introdução por último. E reza para Deus para dar certo. Não faz o menor sentido escrever a introdução por último. Seria o mesmo de eu recomendar para alguém o seguinte: ó, planeja a sua viagem toda e aí no dia que você for viajar, você decide para onde vai. No dia que você for viajar, você decide para onde vai. A última coisa é para onde você vai viajar. Faz sentido algum, sabe? Então, assim, gente, tem que tomar cuidado. Uma- Por isso que eu digo, você tem que ter método de escrita, e não só uma IA top. E muitos de vocês estão delegando para IA e não vai dar bom. Então, tá claro até aí? Isso daqui é planejamento, tá? Daqui a pouquinho eu vou te falar o que que você vai fazer com isso. Vamos nessa. Vamos pegar aqui o terceiro P, que tem muita coisa para eu falar. Terceiro P é produtividade. Produtividade. O que quer dizer isso, Felipe? Vamos nessa. Vamos nessa. O que quer dizer? Dominar a sua eficiência de escrita. Vamos lá, galera. Deixa eu explicar esse negócio aqui, porque isso também é muito sério e tem muito conselho errado em mestrados e doutorados e muito conselho errado na internet.
O que é dominar a eficiência de escrita? É você saber os seus números. Qual é o problema das pessoas? A escrita sem padrão de eficiência gera procrastinação, revisões desnecessárias, desperdício e absurdo de tempo. Pensa comigo. Quando você decide viajar para de férias e você decide a cidade, é muito comum você pensar agora quanto tempo vai demorar para chegar lá. Não é assim? Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá, né? Só que quando você vai escrever, você não decide isso, não é? Quanto tempo? Você sai escrevendo. Aí você não sabe qual é a sua eficiência. Ai, não, mas Felipe, me falaram aqui que escrita é inspiração. Escrita é inspiração para aquele que não tem método de escrita. Para aquele que tem método de escrita, ele escreve até sem estar inspirado, que ele tem método. Então, como o mundo acadêmico é conveniente para um certo grupo do mundo acadêmico fingir que não existe eficiência e formas de ser eficiente e planejamento de escrita, é conveniente para certo grupo dizer que não existe isso, que é produtivismo, que escrever é inspiração, é um discurso que é conveniente para certas pessoas. Acaba que você não sabe o seu número. Quanto tempo você demora para escrever? Não vale depende, né? Não vale depende. Exemplo, vou te ajudar aqui. Quem aqui, bota aqui no chat, mede a sua produtividade na unidade de tempo dias ou na unidade de tamanho páginas? Quem aqui, falando sem constrangimento, tá, gente? Bota aqui no chat. Quem mede a sua produtividade em dias e ou em páginas, né? Dias é unidade de tempo e páginas é unidade de tamanho, né? Páginas ou laudas, tá? A mesma ideia. E aí, quem mais? Temos mais quase 200 pessoas aqui. Quem mais? 203 agora. Chegar na hora certa, na hora de responder. Eu. Laudas e dias, dias, tempo, páginas, laudas. Show. Obrigado você que participou. E eu vou te fazer uma sugestão. Como seu mentor aqui, eu sei que você vai entrar na minha mentoria, eu vou te convidar daqui a pouco. Então já estou partindo da premissa que a gente vai ficar esse ano inteiro juntos, tá? Essa não é uma boa forma de medir. Eu sei que não só em mestrados e doutorados, aliás, mestrado e doutorado você aprende, na maioria das vezes, demora anos, né? Assim, no otimismo você aprende em alguns lugares que demora meses. Mas na maioria dos lugares falam que demora anos. A unidade de medida nem é dias. Agora, na internet você tem gente enganando assim, né? Dizendo, ah, eu escrevo, eu te ensino a escrever uma dissertação, uma tese em 15 dias, em 30 dias. Isso é uma enganação. Por quê? Porque nos dias que você vai escrever, você não está só escrevendo. Você dorme, você vai pegar o filho na escola, você faz comida. Então você não está só escrevendo. Como que alguém pode te prometer que você vai escrever em 15 dias, 30 dias? Isso não existe. Porque seria. Ela só pode prometer isso se a pessoa estiver do seu lado e entender o seu rotina para poder prometer isso. E página, qual é o problema da página, gente? É que a página é uma unidade imprecisa. Eu não vou pedir para ninguém colocar no chat, não, mas quem aqui, professor, passou um trabalho de 15 páginas? Aí quem aqui alterou a formatação, colocou uma letra maior, entendeu? Ao invés de ser 12, colocou 15. A margem, né? Colocou a margem maior zona lá, 3. Um espaçamento duplo. Quem é que já fez isso? Ou melhor, quem aqui tem um amigo que já fez isso? Quem aqui tem um amigo? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Então, página é uma medida imprecisa. O que que eu te recomendo? Palavras por hora, cara, eu adoro dar aula. Palavras por hora. Palavras por hora. Eu rio comigo sozinho. Essa é a melhor unidade de
tamanho e a melhor unidade de hora e a melhor unidade de tempo possível, tá? É, deixa eu te mostrar isso aqui. Vamos fazer toscamente, tá? Preste atenção no que eu vou te mostrar. O jeito tosco, porque no Academia 24 horas você consegue fazer de uma maneira muito mais elaborada. Vamos lá. Simulação. Preste atenção aqui para você não perder o raciocínio. Uma página geralmente tem 380 palavras em média. Que em média, porque dependendo da formatação tem mais ou menos, mas na formatação padrão, 380 palavras. Vamos supor que a sua produtividade atual seja 760 palavras por hora. 760 palavras por hora. Eu coloquei propositalmente só para ajudar no meu exemplo, né, gente? 700 palavras por hora, ou seja, você está escrevendo duas páginas, né? Porque 760 é 380 vezes 2. Vamos supor que a sua disponibilidade por dia seja de 1 hora para escrita. Então, você já tem o planejamento de escrever 760 palavras por dia, porque você tem 1 hora no dia. Isso dá duas páginas. Foi claro até aí? Presta atenção. Supondo que o tamanho esperado da sua tese seja 300 páginas, então eu tenho tudo que preciso para começar a te mentorar. Quando você entrar na minha mentoria e você vier com problema de planejamento, Felipe, eu entrei aqui na mentoria, mas é porque, cara, aquele negócio de planejamento me pegou. Eu realmente precisava da sua ajuda. Esse é o dever de casa que eu vou te passar. E você vai me trazer, é óbvio, eu vou analisar e vamos melhorar juntos. Se o tamanho esperado de 300 páginas, eu sei exatamente quanto tempo você vai demorar para escrever a sua tese. 150 dias. 5 meses. Eu sei objetivamente, sem achismo, sem mentira de internet. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer juntos na nossa mentoria é você fazer essa simulação. E aí você vai marcar um encontro comigo e a gente vai fazer estratégias para isso. Ou você vai usar o próprio Acadêmico 24 horas. Por quê? Porque ele tem um robô aqui chamado Produtividade Acadêmica. Você vai informar os seus números para ele. Você vai informar os seus números. Olha aqui. E ele vai fazer o planejamento para você. Ó, estou preocupado com a minha eficiência, quero compartilhar meus números. Crie 3 estratégias para melhorar. Eu quero que você organize com o título da estratégia, como ela pode me ajudar e o passo a passo. E o Academia 24 Horas vai fazer estratégia para você. Para você. Para o seu número, para o seu momento. E também a gente vai fazer juntos dentro da mentoria. Tá claro? Então, essa é a diferença de usar uma IA top, né? É, Felipe, como é que eu melhoro os meus números? Como é que eu, Felipe, consigo te afirmar que você vai escrever antes? Primeiro, eu vejo seu número. Segundo, eu mexo nas variáveis. Primeira variável, produtividade atual. Vamos supor que a gente consegue melhorar sua produtividade, você vai usar o método em 10 e além de andar, além de, ao invés de você demorar 760 palavras por hora, você demora em 1.500 por hora. Você melhorou sua produtividade. Você vai escrever mais rápido. Segunda variável, eu melhoro a disponibilidade por dia. Ao invés de 1 hora por dia, eu vou melhorar a disponibilidade, vou colocar 4 horas por dia. Eu também posso melhorar, posso acelerar as coisas. Mas observe o seguinte: tem muitos de vocês que ficam tirando férias, tira fim de semana para escrever. Isso não adianta de nada se você não tiver promessa nem planejamento. Você está aumentando a disponibilidade de 1 hora sem ter cumprido as coisas anteriores que eu te falei. Você só vai perder mais tempo. Terceira variável que eu posso mexer, o tamanho da tese. Eu preciso de 300 páginas? Será que 120 páginas não seriam suficientes? E aí eu reduzo objetivamente o tempo de entrega. Por isso que na nossa mentoria tem gente que entra com 1 mês para entregar e ele consegue entregar. Porque ele tem promessa, planejamento, acompanhamento, método, técnica, IA. Não é achismo, como você vê por aí. Tá claro até aí? Vamos dar uma complexificada aqui maior. Então, qual delas tende a gerar um melhor?
segurança de produtividade? Em dias e páginas ou em palavras por hora? Palavras por hora. Saiba os seus números, tá bom? Agora, lembra dessa variável aqui de produtividade atual? Palavras por hora? Deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a ensinar essa métrica de produtividade aqui na internet em 2020. As pessoas me perguntavam em 2020 sobre isso, né? Algum dia a gente vai superar a questão das horas e a gente vai trabalhar com uma unidade ainda menor para concluir as coisas? E eu dizia que era muito complicado disso acontecer para a escrita acadêmica. E aí, em 2023 surgiram as IAs. Em 2024, eu fiz aqui nos Estados Unidos uma formação completa em engenharia de prompt. E eu comecei a criar IAs, como acadêmico 24 horas que você vai receber dentro da nossa mentoria. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia arrumar um jeito de nunca mais medir em horas. Então, eu criei uma IA em que você mede em minutos. E a gente vai fazer isso ao vivo agora. Olha só, essa IA é o Super Agent. Você também recebe na nossa mentoria. Essa é uma IA, gente, que você. Sabe, vinho? Vinho você não sai, né? É para apreciar. Eu não bebo mais vinho, né? Aliás, não bebo nada há muito tempo. Mas na época que eu bebia vinho, era para apreciar. Você não sai dando uma golada inteira. O Super Agent é para momentos de geração de textos longos. O Acadêmico 24 horas é a IA do dia a dia. Você resolve sua vida acadêmica inteira aqui. O Super Agent para um momento formal de geração de texto longo. Ok? Então você não vai usar ele para o dia a dia. Você vai usar ele para. Ó, eu preciso sentar e escrever o capítulo da minha tese. É com ele que eu vou. E eu quero escrever aqui ao vivo, tá? Deixa eu pegar aqui o exemplo que a gente fez aqui atrás. Aqui, escrita acadêmica. O que que a gente fez? Vou escrever. Olha só, olha o que eu vou falar no Super Agent, hein? Aliás, deixa eu falar já aqui. Vou pegar aqui a colinha até do engenheiro de prompt. Ó, presta atenção, galera. Peguei a colinha aqui do engenheiro de prompt. Agora eu vou voltar aqui. Vou pegar as colinhas. Depois eu prometo que eu vou ler tudo para vocês entenderem também, tá? Não se preocupe. Eu só tô colando aqui para ficar mais rápido. Aí eu vou escrever o capítulo 2. Olha só, presta atenção. SuperAgent para textos longos com referências clicáveis em minutos. Textos tops, tá? Treinado por mim também, ok? Olha aqui que eu vou fazer. Quero que você elabore um prompt. Aí eu vou tirar isso daqui. Quero que você elabore um capítulo para a minha tese de doutorado sobre saberes tradicionais camponeses, movimentos sociais do campo. E tá aqui. Aí vamos lá, presta atenção. A promessa da tese é articular saberes tradicionais, políticas públicas em 2025. O capítulo que você escreverá é o capítulo sobre o referencial teórico. Ele tem essas promessas, essas micropromessas. Vamos lá. Tá vendo a diferença que faz? Você saber o que quer em termos de precisão. Coloquei as micropromessas.
Pensei em você abordar esses conteúdos. Aí vou colocar aqui os conteúdos, ó. É claro, gente, eu tenho que ler, tá? Eu tenho que decidir, etc. Ok? O que eu estou fazendo? Presta atenção aqui. Eu estou colocando, não são três P's? Primeiro P, promessa. Eu estou informando a promessa da tese e a micropromessa do texto. Aqui, as três micropromessas do texto. Segundo P, planejamento. Eu estou fazendo aqui todo o planejamento bonitinho do que vai ser o texto. Inclusive, eu estou colocando aqui os tópicos sugeridos. Terceiro, produtividade. Eu estou aumentando a minha produtividade. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu pegar o meu cronômetro aqui. Porque na internet, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui, só para eu salvar. Bonitinho. Gente, eu vou compartilhar minha tela aqui. Me digam, por favor, se vocês estão vendo o cronômetro. Vocês estão vendo o cronômetro? E aqui a gente vai fazer ao vivo. Galera do Instagram, se quiser auditar, eu fazer o texto de uma tese de doutorado em minutos, vem para cá agora. Manda acelerar lá no direct. Vocês estão vendo o cronômetro? Sim? Então vamos lá. Quero ver quem vai entrar na nossa mentoria depois dessa, hein? Cara, vai atualizar o valor. Aí você vai entrar num valor marcado. Então já decide agora. Ó, vou apertar Enter e vou apertar o cronômetro, ok?
4 minutos e 59 segundos, senhoras e senhores. Olha o tamanho desse texto. Aí, tá vendo esses azuizinhos aqui? Tá vendo, ó? Cliquei aqui no azulzinho. Referência bibliográfica, tá? O texto tem referências bibliográficas para cada coisa que ele fala. Ó, da decolonialidade de saberes, ecologia de saber. Tá aqui, gente. Pode ler, pode estudar. Outra aqui do JSTOR, ó. As ecologias dos saberes. Aqui, ó, galera. Outra. Isso aqui até baixou para mim, ó. Baixa o texto. Elizabeth, inclusive é o seu nome também, né? Será que é a mesma? É a mesma Elizabeth? Eita, fechei. Deixa eu voltar aqui. Tava tão emocionado. Tá vendo? Eu não falo mais em escrever texto em horas, porque eu criei uma maneira de não escrever mais em horas. Tá vendo? Então, lembra da minha métrica de produtividade? Eu criei a métrica, aquela métrica de produtividade é para quem não usa o Super Agent. Porque para quem usa o Super Agent não faz mais sentido falar em hora. Tá claro? Aqui, ó. Pode clicar, gente. Pode clicar à vontade, ó. Tô clicando aqui, tá abrindo, não tá? Ou baixa, ó. Que às vezes vai pro site que dá para baixar e às vezes baixa direto, ó. Tá vendo? Tá aqui. Um monte, ó. 60 referências. 60 referências. Tá bom ou não tá? Vamos ver quantas páginas isso deu. E eu duvido você pegar qualquer IA que faça igual. Ok? Deixa eu colocar aqui no Word. Tá vendo? Quando você entra na nossa mentoria, você recebe o Academia 24 horas e o Super Agent. Colei aqui no Word. Vocês estão vendo meu Word? Bota aí, sim. Vamos lá. Aqui no Word deu 15 páginas, ó, sem formatação. Por quê? Porque vamos colocar formatação padrão. Calibre 12, espaçamento 1,5. 22 páginas. Quando eu digo que hoje você pode gerar sua tese em um dia, e talvez em algumas horas você pode gerar com o Super Agent. Só que, observa, vamos voltar para os fundamentos. Que tem alguns aqui. Ai, não, só preciso então do Super Agent. Voltar para os fundamentos. Onde que estão os fundamentos? Acadêmico 24 horas. Ele planeja, ele estabelece a promessa, ele faz tudo. E no Super Agent você só executa. Eu posso executar dentro do Acadêmico 24 horas? Com certeza. Só que isso vai te exigir um pouco mais de prompt, né? Você vai ter que pedir mais coisas para ele. Você vai ter que intervir mais. Ele não vai gerar 4 minutos e 59 segundos com um texto de 22 páginas, sem você intervir, gerando ele aos poucos. Por isso que hoje é o que eu digo, o Academia 24 horas é a IA do dia a dia da pessoa, ela vai ser muito feliz ali. E o Super Agent é a IA do momento formal de geração de texto. Então hoje a pessoa entra na minha mentoria, pode vir desesperado. Felipe, você é o Santo Felipe do sétimo dia. A gente resolve. Agora, resolve de qualquer jeito? Não, resolve com muita responsabilidade. Só que é o seguinte, você não vai pegar e vai colocar isso daqui na sua tese, né? Eu sei que é tentador, mas eu, como seu mentor, tenho que te dizer. Você tem que ler, você tem que melhorar o que você achar que deve, você tem que trazer outras bibliografias se você achar que deve. Só que você não faz isso dentro do Super Agent, porque o Super Agent te entrega já é top, ele já cumpriu a função dele. Você leva para lá, para o Academia 24 horas. Por exemplo, vamos lá. Eu chego, venho aqui no Academia 24 horas no robô parafraseador. Aí eu chego e falo assim:
Quero sua ajuda. Eu peguei um trecho do Super 8, vamos supor que eu achei que faltou exemplo, tá? Ajuda para trazer mais exemplos para o trecho abaixo e expandi-lo para 700 palavras. A gente não pede em página, tá? Nenhuma IA, tá, gente? Então, eu vou no parafraseador do Academia 24 horas e agora eu faço o trabalho de alfaiataria, se eu quiser. Se eu quiser fazer no Word, é só copiar e colar no Word e fazer no Word, ok? Eu decido a melhor maneira de fazer isso. Tá claro? Beleza? Show de bola até aí? Agora chegou o momento maravilhoso. Chegou o momento que você vai decidir entrar na melhor condição ou se você vai adiar e garantir as nossas IAs e a mentoria mais caro, né? Então, eu vou te fazer um convite e se você saiu, você perdeu, porque tem coisa que só quem está aqui ao vivo vai saber. Recapitulando, então, você tem o P de promessa, o P de planejamento e o P de produtividade. E a IA vai te ajudar nos três. Promessa e planejamento, acadêmico 24 horas e produtividade Super Agent. E você vai receber da nossa mentoria essas melhores IAs que existem para acadêmicos. Agora, o que eu te falei precisa ser um ET, gente, precisa ser um negócio que a pessoa tem que ser dotada de uma inteligência sobrenatural? Não. A pessoa precisa ter método, ter estratégia, ter acompanhamento, ter feedback. Então você não pode errar nisso. Né? O método em 10 é a chave para você finalizar a sua tese, sua dissertação. E quando você pega uma IA que é treinada no método em 10, aí já era. Entendeu? Então, preste atenção no convite que eu vou te fazer. Esse convite a Susan já aceitou, ela já é mestre, ela que é de ciências contábeis. O Darlan já aceitou. Ele que é do direito, ele é doutor em direito. A Vanessa já aceitou, é doutora em saúde pública, ela que é da Odonto. É você que deseja minha ajuda pessoal, tá? E eu já vou colocar o link aqui, entendeu? Porque a gente está ainda com o valor de 2025, mas a gente vai aumentar agora para 2026. Então tudo vai aumentar. Por quê? Porque o Brasil ficou mais caro. Teve uma reforma tributária. Essa reforma tributária aumentou o imposto 12,5%. O único país do mundo que faz uma reforma para aumentar imposto, né? Geralmente para reduzir e para trazer mais eficiência. Mas no caso brasileiro, aumentou. Então a gente, obviamente, vai aumentar tudo. As nossas IAs e as nossas mentorias. E eu quero te dar a oportunidade de entrar com o valor de 2025. Inclusive, já deixei o link aqui no chat para você garantir enquanto eu explico e você garantir agora ao vivo. Imagina você ter uma mentoria completa para você acelerar sua dissertação ou tese. E não somente na escrita, mas em todas as decisões. Promessa, planejamento, estratégia de escrita e por aí vai. Né? Comigo pessoalmente validando essas decisões. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos com o método 1 em 10. Método que é usado por pessoas de 47 países diferentes, todas as áreas do conhecimento. Tem um pós-doutorado aqui nos Estados Unidos que é obrigatório usar o método 1 em 10. Qual pessoa no mundo tem um método de escrita que é compulsório usarem dentro de uma instituição de ensino? Ainda mais americana, que é cheio de coisa, sabe? Sem depender de orientador. Você ter o sabor da independência. A gente sabe que tem muito orientador bom e comprometido. A gente sabe que tem muito orientador descomprometido, que é melhor passar longe mesmo. Então, você vai receber o convite para a nossa mentoria ponto final com inteligência artificial. E eu recomendo que você garanta antes que ela aumente. Nós iremos aumentar e você vai ver com seus próprios olhos, entrando ou não entrando. A diferença é que se você entrar, você vai ficar aliviado, porque você pagou no menor valor. Se você não entrar, você vai ficar meio chateado, porque você vai ter que pagar mais caro. Nossa mentoria é uma turma especial que tem não só a mentoria ponto final regular, que não vem com o IA e é só durante 6 meses, e junta com o Acadêmico 24 Horas, o Super Agent. Ou seja, uma turma especial da mentoria, um grupo que nós vamos fechar agora e vamos então trazer esse grupo para um acompanhamento pessoal. A gente está com poucas vagas, porque eu já fiz 2 aulas, essa é a minha terceira aula, e, cara, tá difícil de. Como é ajuda pessoal, é agendamento comigo, isso me consome muito e não dá para eu ter pessoas infinitas, tá? Então, a sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão, sua dissertação ou tese com método em 10
vai receber o método em 10 agora. Não é daqui a 6 meses, não, agora, para pegar e aplicar. Funciona na física, no direito, na sociologia, na medicina, em letras, qualquer área do conhecimento, tá? Método de escrita, porque não adianta ter IA sem ter método de escrita. Nessa turma especial, nós estamos ampliando o suporte. Ao invés de 180 dias, 365 dias de suporte. Ou seja, a gente vai ficar ao longo de todo o ano juntos. Por quê? Porque eu sei que tem gente que entra na mentoria, está no início e precisa de mais tempo de apoio meu. Tem gente que está no meio, então está naquela fase de analisar muita coisa e de planejar outras. E tem gente que está no final. E aí, por mais que defenda, de repente, no próximo mês, dentro da mentoria, vai usar a mentoria para o quê? Para um concurso, para seguir para um pós-doc, para seguir para um doutorado, para publicar a tese, para publicar os artigos. Então, a gente está ampliando esse prazo para você ficar relax conosco. E o suporte é diário. Com quem? Comigo. Não é com um estagiário. Quantas perguntas eu posso mandar? Quantas você quiser. Diário. Mentorias mensais. Você tem 4 encontros de mentoria por mês. Só que ao invés de ser durante 6 meses, são durante 12 meses. Mentoria de produção escrita acadêmica comigo. Mentoria de desenvolvimento de estudos, Juceneide Carvalho, a pedagoga que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Mentoria de pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, professora da KIT University na Holanda. Inclusive tem encontro com ela nessa semana. E pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Ou seja, você tem 4 professores doutores trabalhando para você, que já escreveram tese e que já treinaram milhares de pessoas com teses. São pessoas experientes nas suas expertises. E você ainda recebe a gravação para ver quantas vezes quiser. Ai, Felipe, mas eu queria te perguntar, mas estava no. Era meu aniversário, não pude participar do encontro. Você me pergunta todo dia na comunidade. Você também vai ter 2 encontros comigo, individuais. Você decide quando que vai ser, você decide qual vai ser o objetivo, né? Pode ser para planejar sua dissertação ou tese, pode ser para eu analisar seu texto. Você decide o que vai rolar, né? E esse encontro é o momento também de eu te ajudar, além do suporte diário e além dos encontros de mentoria, de eu te ajudar mais uma vez. Ou seja, você tem múltiplos acessos a mim. Não é só um acesso, são vários acessos. Você tem gravação das imersões. Quem é que tem problema aqui de rotina? Quem tem problema aqui que fica afogado, procrastinando, que não sai do lugar, tá cansado, tá sem tempo? Vamos acabar com isso. Imersão de gestão das leituras e da escrita, imersão de tecnologia para escrita acadêmica. Acabamos com o seu problema de gestão. Acabamos. Vai receber acesso imediato, tá? E pacote especial de curso de treinamento. Por quê? Porque tem gente que entra na mentoria ponto final, mas tem outros objetivos. Publicação, docência, concurso, seleção. Então a gente tem um pacote de curso e treinamentos que a gente entrega para a pessoa usar a mentoria final para outras coisas. E é claro, ela vai poder tirar dúvida comigo, eu vou poder ajudá-la nisso, né? Então, textos científicos, apresentação, como apresentar seus trabalhos, como converter a sua dissertação ou tese em artigos, como referenciar adequadamente. Um monte de gente está se queimando com isso na era da IA. Está se queimando na era da IA com isso. Como desafogar leituras, como construir rede, tão essencial no mundo acadêmico, como escrever resumos, sabe? Então, gente, é top. Vai receber também nosso certificado. Como eu estou na internet desde 2014, muita gente já fez minha mentoria, inclusive muitas pessoas ocupam cargos de destaque em universidades, algumas delas, inclusive, coordenam a política educacional e científica brasileira. Por isso também que eu recebo muita formação ante todo mundo. Então, quando eles veem que alguém fez parte da mentoria, eles sabem que é algo sério. E você vai poder colocar no seu currículo, formação complementar e muito mais. Vai receber o nosso aplicativo Acadêmico 24 horas, com todos os robôs incluídos, todas as atualizações do Acadêmico 24 horas, a melhor IA para acadêmicos que tem. Não existe nada igual, é a IA do seu dia a dia. E vai receber o Super Agent também, acesso ao Super Agent, vai ter os treinamentos do Super Agent, as atualizações do Super Agent, tudo isso. E ainda tem encontro de suporte dos aplicativos. Então, você não só tem os encontros da mentoria, mas você tem os encontros de suporte dos aplicativos. Eu e a minha equipe de engenheiros de prompt tirando suas dúvidas e te ajudando a usar o aplicativo. Olha isso, você pode ter o nosso suporte por e-mail, por WhatsApp e encontro de suporte. Você tem noção?
do nível de acompanhamento que isso traz? Então, é tudo feito para funcionar para você. Dentro da nossa mentoria Ponto Final, você ainda vai poder publicar na nossa revista nos Estados Unidos. Para ser mais específico, temos 5 revistas. Essas 5 revistas representam as 49 áreas do conhecimento. Então, o seu artigo vai se encaixar em alguma delas, tá? Publicação numa das Global Reviews aqui. Temos no Global Review de Health and Life Science, de Artificial Intelligence and Technology, de Law, Social Science, Education and Humanities e Natural and Exact Sciences. E aí você vai poder publicar conosco, pode ser em português, tá? Pode ser em português, o seu artigo, e vai ser uma publicação nos Estados Unidos. Eu sei que você é pressionado para publicar no seu mestrado, no seu doutorado, tem aquelas coisas, né? Cadê publicação? Tal. Então, você já vai sair da mentoria com uma publicação. É óbvio que você vai submeter seu artigo, a gente vai analisar, né? Mas você vai usar método de escrita, então não tem por que ele não ser aprovado. Para você ter ideia, para publicar nossa revista é US$ 200. Dá R$ 1.072. E você ainda vai receber o Fast Track. O que é o Fast Track? Se você manda para uma revista internacional, ela tem dois caminhos. O caminho regular, que geralmente demora anos, e o caminho Fast Track, que demora alguns meses. Tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, você vai ter o upgrade Fast Track da revista. Ao invés de você pagar US$ 100 para publicar mais rápido, tá aí. R$ 536. Então, só a publicação internacional é praticamente o valor da mentoria. E você sai. Olha só, gente, eu tô te entregando mentoria, eu tô te entregando suporte diário, tô te entregando 4 doutores trabalhando para você, tô te entregando tecnologia, 2 IAs, ainda tô te entregando publicação, né? Mais de R$ 1.200 em bônus, GPS do método em 10, que é a demonstração visual do método em 10, né? E você só assiste a aula de método em 10 uma vez, depois você aplica o GPS para tudo. Esse GPS vai estar disponível depois de 8 dias. E a gravação das mentorias no em 10, você me vê aplicando o método em 10 múltiplas vezes, na física, na química, no direito, na medicina, na biologia, na fisiologia, na nutrição, e matemática e por aí vai. Então entra o método, nem que seja por osmose, sabe? Isso daí é muito valioso. E se você entrar durante a transmissão, você vai ter presentes adicionais. Coloquei aqui no chat o link, hein? Primeiro presente adicional, treinamento Scopus e Web of Science. Você que precisa fazer busca bibliográfica e não sabe fazer adequadamente. Operadores booleanos, descritores, como fazer os strings de pesquisa, como fazer um negócio top. Muitos de vocês têm para ler 1.000 artigos, deveriam ler só 50. O problema foi de busca. Outros de vocês não encontraram nem artigo, acharam 3 artigos e deveriam ter achado 80. Problema de busca. Vão acabar com isso. Você pode, inclusive, vender consultoria de busca bibliográfica por aí. Tem gente que paga caro por isso. Se você entrar ao vivo, você também vai receber o desafio do projeto de pesquisa. Tem gente aqui que, para qualificar, vai ter que apresentar um projeto de pesquisa. E sabe o que que é legal? Você faz o desafio, aí você faz o projeto ao mesmo tempo. Você assiste a aula de programa de pesquisa e faz o programa de pesquisa. Assiste a aula de objetivo e faz o objetivo. Você termina o desafio, o projeto está pronto e você traz para eu avaliar. Você também vai ter o Tese 10x com IA. Como escrever uma tese de doutorado 10 vezes mais rápido, com inteligência artificial, com mais qualidade ainda. Não é perdendo qualidade, é aumentando qualidade. Tese 10x com IA, você também vai receber se entrar ao vivo. Ela é o encontro das águas da IA com método de escrita. É top demais. E vou fazer uma call de emergência com os 10 primeiros. O que é call de emergência, Felipe? A gente sabe que em um ano, né? Que a gente vai estar juntos, desafios surgirão. Desafios surgirão. E aí eu vou te oferecer algo que eu não tenho à venda. É só para os comprometidos mesmo. Call de emergência. Entra agora, o link já está aqui no chat. O que é isso? Sabe aquele momento que o bicho está pegando, que a casa está incendiada? Aí você chega e fala, cara, preciso que o Felipe me ajude urgente. Prazer, call de emergência. Os 10 primeiros vão poder falar com a minha equipe urgente para eu atender o mais rápido possível. E a minha equipe vai virar tudo do avesso da minha agenda para isso acontecer. Então você vai ter algo que é muito caro.
que é a minha prioridade de agenda. A minha vida não é tão fácil de alocar alguém assim. Mas os 10 primeiros vão ter. E eu vou te ajudar a apagar o incêndio, ao invés de você apagar sozinho. Então, entra agora. E coloca as dúvidas, tá, gente? Que eu vou responder todas as dúvidas. Não vou deixar ninguém aqui na mão, não. O acesso ao conteúdo, então, durante um ano e não durante 6 meses, porque você está tomando a sábia decisão de entrar na turma especial. O investimento é 3.997 na turma regular, só que além do dobro de acompanhamento, dobro de suporte, as IAs, acompanhamento, feedback e publicação e tudo mais, você vai ter ainda um desconto de R$ 2.000. Então, 1.997 dá R$ 5,47 por dia. Uma caixa de bis é R$ 6,92. É menos que uma caixa de bis. Não estou menosprezando o bis porque ele tem um valor enorme. Eu moro nos Estados Unidos e eu sinto saudade do bis. E quando vocês vierem me visitar aqui nos Estados Unidos, por gentileza, tragam bis, tá? Não precisa trazer presente caro, não. Eu só quero bis. Beleza? É menos que uma caixa de bis. É isso que te separa desse nível de acompanhamento, tecnologia, feedback, publicação, uma mentoria que existe há anos na internet e não tem uma vírgula falando mal. Então, dê esse passo agora, aponta a câmera para o QR Code ou entra carreiracademy.com/pfdtia-40. Temos garantia de aprovação? Sim, temos garantia de aprovação. A única mentoria da internet que te entrega tecnologia, publicação, um monte de coisa e ainda garantia de aprovação. Siga o método de recomendações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa sinal, mostrou que aplicou exatamente? Ok, eu devolvo seu investimento e R$ 1.000. É uma espécie de indenização pelo seu tempo perdido. Ou seja, eu garanto a sua aprovação. Não precisa ter medo. Aí, eu tenho medo de que eu usei a IA. Será que vai dar ruim? Eu tenho medo. Eu vou te proteger. E você vai adotar as melhores estratégias, porque eu vou te ensinar e eu vou avaliar depois que você fizer. Então, eu não tenho nenhum problema em oferecer essa garantia e colocar o meu na reta mesmo. Por quê? Porque a gente sabe o que acontece com quem entra, tá bom? Então, garantia de aprovação, você não tem risco nenhum. Risco é todo meu. Você tem segurança, meu nome em jogo, você tem garantia de aprovação, você tem o resultado de milhares de alunos, né? Mesmo que você precise começar do zero, você não tem experiência, você não saiba nada de IA, porque vai aprender IA com chat GPT para quê? ChatGPT não te entrega o que eu estou te entregando aqui. Mesmo que você não tenha tempo, aliás, é uma mentoria para quem não tem tempo, mesmo que o orientador não oriente, você seja de outro país, comece agora, tá bom? Felipe, faço parte de outra mentoria. Inscrição ativa, tá? Ex é ex. Inscrição ativa. Você faz parte de outra mentoria, ou você entrou na Black Friday de novembro e dezembro, e você quer adicionar a mentoria ponto final, fala com a equipe. Felipe, como que eu falo com a equipe? Tá aqui, ó, o site. Aí você vai descer até lá embaixo e tem esse botão do WhatsApp, você fala com a equipe. Gente, só fala com a equipe se você se enquadrar nessas situações, tá? Se você tiver dúvidas sobre a mentoria, manda para mim aqui ao vivo, tá bom? Já faz parte da mentoria ponto final e quer o Acadêmico 24 horas ou o Super Agent? Fala com a equipe também. Felipe, meu caso é TCC. Nós temos a irmã da mentoria ponto final de dissertações e tese, que a irmã se chama mentoria ponto final de TCC. Fala com a equipe. Quando eu falo para falar com a equipe, gente, é o seguinte, fala, a equipe vai te demorar alguns minutos para responder, porque tem muita gente aqui nessa aula, mas depois que a equipe responder, entra, porque as condições que a gente está falando aqui é para ingresso, tá? Imediato. Felipe, meu caso é seleção. Eu quero ser aprovado no mestrado e doutorado. Eu ainda não sou mestrando nem doutorando. Fala com a equipe que nós temos a mentoria de aprovação em mestrado e doutorado com IA. Fala com a equipe agora. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 Horas ou do Super Agent e quero adicionar a mentoria, né? Fala com a equipe também, que a equipe vai te instruir como adicionar a mentoria, tá? Felipe, deu ruim no pagamento. Fala com a equipe também. Ó, a Clarissa falou com a equipe, ela que inclusive mudou a tese no terceiro ano de doutorado. Ela é do Direito e o doutorado em Ciências Sociais. Já publicou a tese, inclusive já virou até livro, né? A Eliane de Gestão Pública também, já é doutora em Gestão Pública. O Brandon já é doutor em Letras.
Então, dê esse passo agora. Mande todas as suas perguntas agora ao vivo aqui para mim, tá? Manda os seus senões também. Ah, Felipe, ainda não sei se eu entro por causa de três pontinhos. Porque esse é o momento de você decidir. A gente já está caminhando para o final, tá bom? Coloquei aqui o link e vamos lá que eu vou agora responder as dúvidas finais para a gente poder papar, que eu tô com fome. Queria poder ser sua mentorada para um mestrado. Tenho fé que chego lá. Tamo junto, Mauricéia. Você ainda vai se candidatar ao mestrado? Se fosse candidatar, tem a mentoria de aprovação, tá? Fala com a equipe. Sempre fala assim, equipe, eu tô ao vivo, tá? Para a equipe saber. Tô aprendendo muito com você, um ano te acompanhando. Agora é o momento de ter minha ajuda. Porque o que eu entrego na internet é isso daqui, ó. As minhas mentorias são muito mais profundas, tá? Até porque eu tenho mais tempo. Então, tá na hora de vir pro outro lado, pro grupo de que tem muito resultado. Deixa eu ver aqui. Se mudar o idioma altera? Sim, você pode usar a nossa IA em qualquer idioma. Idioma contemporâneo, tá, gente? Idioma contemporâneo. Tem gente que fala, não, eu quero usar no hebraico bíblico, antigo. Aí é complicado, né? Na linguagem dos sumérios. Mas se você quiser trabalhar linguagem contemporânea, ele vai gerar o texto. Agora, quero traduzir de acordo com uma língua antiga. Dependendo da língua, dá para traduzir, mas traduzir uma palavra, um trecho, né? O Academia 24 Horas faz tradução de artigos? Sim. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui são tantos robôs que eu já até me perco. Quando era só 18, quando a gente lançou, eram 18. Agora é um monte. Aqui, ó. Estudo tradutor acadêmico. E ele traduz para você, tá? Qualquer idioma contemporâneo, tá bom? Deixa eu voltar aqui nas anotações. Quem já é usuário do Academy 24 Horas e do Super Agent? Dá aí para eu poder dar um salve aí para você, poder falar. E aí? Vamos lá. E quem já entrou na mentoria, bota assim, entrei, para eu poder dar as boas-vindas também. Abrange temas jurídico de direito, abrange temas de qualquer área do conhecimento, Cris. As nossas IAs são para qualquer área do conhecimento, tá? Tem alguma IA que identifica que um trabalho foi feito por IA? Existem, são péssimas, nenhuma presta. Nenhum software de detecção de plágio de IA presta, gente. Nenhum, tá? E você não precisa confiar em mim, não, ok? Eu provo. Se funcionasse, já teria criado o meu. Nem os que eu treinei, nem os que eu tentei criar funcionaram. Olha só isso aqui, ó. Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é de 1786, caiu no software anti-plagiar, 99%. Getúlio Vargas caiu no software anti-plagiar. Tom Jobim, Carlos Drummond de Andrade. Gente, ninguém é bobo. Por que existem então esses softwares anti-plágio? Olha só como é que é o esquema. Eu acho isso daí criminoso. Ele chega e fala assim, ó, seu texto tem 40% de plágio. Aí você fica assim, mas como, senhor? Como é que pode ter 40% de plágio? Aí você vai lá e se mata. Aí ele chega e fala assim, quer que eu ajeite o texto? Aí você tem que comprar o robô humanizador Mega Power 5.0. Tá aqui, você paga e eu ajeito. Aí ele ajeita, aí fala assim: olha aqui, agora tem 0% de plágio. Nenhum funciona. Por quê? Porque nenhum software anti-plagiar consegue identificar a anterioridade. O que que é anterioridade? O que veio primeiro, o que veio depois.
tá? Então, não se preocupa com software anti-plágio. Dentro da nossa mentoria, eu te ensino a se proteger, mesmo sendo obrigado a passar por software anti-plágio. E eu garanto que você vai ser aprovado, como eu já falei aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, não faz sentido vocês ficarem de fora. Créditos são usos e são mais do que suficientes. No acadêmico 24 horas você tem os créditos e no Super 8 você tem os créditos. São mais do que suficientes para a tese de vocês, para a dissertação de vocês. As referências clicáveis deverão ser passadas para referência no final da dissertação, correto? Sim, se você usar, né? Porque você pode apagar, não querer usar, tá? Mas sim. Já quero a CE para completar o caderno 24 horas. É o poder. São a dupla dinâmica, Batman e Robin, Chaves e Kiko. Academia 24 horas Super Agent. As referências clicáveis precisam ser auditadas uma a uma. Vamos lá, você quer a resposta para que os seus ouvidos querem ouvir ou você quer a resposta profissional? Que a resposta profissional é tudo você tem que auditar um a um. Cada linha de qualquer coisa que você usa como recurso. E há um recurso. Aula é recurso, livro é recurso, artigo é recurso. Tudo você tem que auditar, tá? Por quê? Gente, tem aula que é mentirosa. Tem professor em universidade que mente, que inventa informação, que distorce informação. Tem professor que não faz ciência há 20 anos, faz outras coisas dentro de sala de aula. Então você tem que o quê? Auditar, tá bom? Até Paulo, quando ia pregar, tinha os bereanos. Os bereanos ficavam assim, ó. Deixa eu ver se está na palavra o que ele está falando. Então poderia dar uma resposta fofinha. Você não vai ler, você não precisa nem ler, mas você vai ler. E tem uma questão ética também. Você tem que ler, porque é você que vai assinar. Então, ao ler, você melhora, você tira, você bota, você desenvolve, né? Então, sim, tudo tem que ser auditado. E a formatação segundo a BNT? Eu não pedi para ele colocar segundo a BNT, mas eu poderia ter pedido para ele colocar segundo a BNT, tá? Eu só estou aqui numa simulação. Quantas páginas? 25 páginas. Em 4 minutos e 59 segundos. Ele te citou, Elizabeth? Viu, galera? Aquele texto, deixa eu ver se ainda tá aqui o texto. Aquele texto que, que eu coloquei aqui, que o Super Agent citou, é da própria Elizabeth. Cadê? Esse daqui, ó. Que massa. Você vê. Olha aí, tá vendo, Elizabeth, como ele tá citando uma galera boa? Que massa. Que show. Qual a diferença dessa para o Caderno 24 horas? Como eu expliquei, o Caderno 24 horas é para o dia a dia. Você também pode gerar textos longos lá, só que você tem que promptear mais, é mais demorado. E o Super Agent é o momento de geração de textos longos, formal, né? Não se escreve mais o texto, só se planeja o texto, é isso? Não. Você planeja o texto no Academia 24 horas. E você executa o planejamento no Super Agent. Foi isso que eu ensinei aqui na aula. Como adquirir sua mentoria? Tá aqui o chat. Professor, comprei o pacote Super Agent hoje pela manhã. Tenho direito ao canal 24 horas? Não. Você comprou o Super Agent. Você pode, aqui no site da mentoria, galera, vocês podem comprar só os aplicativos, tá? Inclusive só o canal 24 horas ou só o Super Agent. Eu recomendo você fazer um esforço para entrar na mentoria, porque ela tá com valor de 2025, de janeiro de 2025. Isso daí já teria sido reajustado já há muito tempo. E a gente vai reajustar agora, tá? Então, assim, entra agora, garante o valor de 2025. Cada 24 horas é gratuito? Nenhuma IA boa é gratuito, tá? Aliás, é complicado o negócio gratuito. Já comprei suas aulas e o Super Age. A academia lá é diferente. Eu entendi, eu imagino que você esteja falando da academia 24 horas, né? Se sim, se é do academia 24 horas, é diferente, sim.
Francisca também aceitou. Tamo junto, Francisca. Seja bem-vinda. Já entrei na mentoria e tô atrasada. Vambora desatrasar, Carla. Inclusive, muito bom te reencontrar, né? Carla é da época do PPA, coisa boa. Tem a academia 24 horas, fica mais em conta? Sim, é só falar com a equipe. Mas falar com a equipe e entrar agora ao vivo. Eu! Tá dentro, seja bem-vinda. É o uso, tá, Wagner? Crédito é uso, por uso. WhatsApp da equipe. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí você vai descer. Desce, 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 desce. Desce. Tá aqui o WhatsApp da equipe. Tá? Deixa eu voltar. Fiz o mestrado e doutorado em psicologia. Tô ao vivo. Show. Galera, estamos caminhando pro final, hein? Entra aí. Seguindo você agora. Vou amadurecer as ideias. Não amadurece muito, não, Lívia. Entra. E se você achar que não é para você, se achar que é enrolação, não tem problema, você pede reembolso. Agora você vai entrar, sabe o que que vai acontecer? Você vai falar assim, cara, eu não largo isso daqui de jeito nenhum. Porque o que que vai acontecer? A gente vai aumentar, gente. Gente, não faz sentido o valor dessas IAs permanecer o mesmo em 2025. Os impostos aumentaram 12,5%. Não faz sentido, entendeu? Porque tudo aumentou. Então, esse é o momento de dar espaço, galera. Esse é o momento de dar espaço, tá? Chega mais aí, quem tá chegando agora, entra. Você vai ver com seus próprios olhos, você vai falar assim, cara, de jeito nenhum, tá? Ah, e você tá no sonho do mestrado. Show de bola. Aí, de fato, não é a mentoria aprovação. Não é a mentoria ponto final. É a mentoria de aprovação. Aí você pode falar com a nossa equipe, tá? Minha mentoria ponto final tá acabando. Tô tentando renovar. Fala com a equipe também, que a equipe te ajuda nisso, tá? Francisca, a equipe te ajuda, tá? Como eu posso adquirir o Acadêmico 24 horas? No site da mentoria tem a opção de garantir só o Acadêmico 24 horas. Ó, a Marcelina também. Marcelina sempre está aqui conosco, várias iniciativas. O Acadêmico 24 horas é um pacote diferente do Super Age? Sim, são IAs diferentes, com propostas diferentes. Recomendo ter as duas, tá bom? Galera, fechou? Já respondi tudo. Entrei, seja bem-vinda. Tamo junto, seja bem-vinda. Galera, última chamada para nossa mentoria, ponto final. E aí, quem está dentro? Esse é o seu momento. Estamos caminhando para o final e eu sugiro te fazer uma pergunta, te responder a si mesmo agora. Se você não entra, a tese anda, a dissertação anda. Se você não entra, você tem acompanhamento, você tem feedback, você tem direcionamento, você tem IAs tops que geram um texto em minutos, texto top com 60 referências. Você tem segurança, você tem qualidade de vida, saúde mental fica em dia, você fica independente. Essa é a pergunta e eu não sei a resposta, porque eu não sei o cotidiano das pessoas aqui. Mas é a pergunta que eu te convido a refletir. Às vezes a gente pensa assim, o custo de fazer algo, né? Ah, isso daqui tem um custo e tal. E o custo de não fazer? E o custo da inércia? E o custo de ficar de fora? Esse momento do ano é um momento muito bom, porque é um momento que geralmente a poeira baixou, você tem mais tempo, você tem mais disponibilidade, você tem mais gás. Esse é o momento de acelerar, mas não é acelerar de qualquer jeito. Não é acelerar tirando para tudo que é lado. E me desculpa falar, não é acelerar com diquinha de internet, de carrossel de Instagram. Me desculpa. É você acelerar com quem de fato joga esse jogo. Quem é professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos.
Eu recebi um green card por causa da minha formação acadêmica e da minha produção acadêmica e do método em 10. De quem é criador de IA. Não é quem usa chat GPT, quem cria a IA. E de quem está te dando a melhor oportunidade de publicação com o dobro de mentoria, o dobro de acesso, o dobro de suporte, num valor que vai ser reajustado em breve. Então, eu te convido a refletir sobre isso. Se vale a pena você adiar um dia sequer nessa decisão. Só você para responder, né? Eu não vou poder responder por você. Mas vale a pena adiar um dia e pagar mais caro depois? Então, tamo juntos. Grande Isaías, seja bem-vindo, Isaías. Inclusive na palavra, né? O profeta Isaías é um dos mais importantes, né? Em termos de revelação de profecias sobre a vinda de Jesus. Muito show! Tamo juntos, galera. Tô liberado? Ó, quem tá no Instagram, vem voando, mas voando aqui pro Zoom para garantir, porque a gente tá encerrando, tá? Manda acelerar lá no direct. Deixa eu ver aqui se tem alguém parado aqui no Instagram que não recebeu e eu vou me despedir. Show, galera. Fechou? Tranquilo? Tô liberado? Calma, tô entrando. Tô calmo. Tô calmo. Vou esperar. Me avisa, né? Tô calmo. Agora pode? Pode. Agora pode, então. Seja bem-vindo. Tamo juntos. Gratidão, tamo junto. Sala vai ficar gravada? Eu acho que eu vou deixar um diazinho. Vamos pensar aí. Eu acho que eu vou deixar assim, tá? Show! Galera, tamo juntos. Galera que tá no Instagram, tem que ser lá no direct, tá? Fala assim no direct, ponto final, que eu já te mando o link direto. Manda no direct, ponto final, que eu vou te mandar o link direto, tá? Equipe pode retornar em quanto tempo? Como aqui na aula tá com muita gente, galera, a equipe pode demorar alguns minutos, tá? A equipe pode demorar alguns minutos para responder, porque tem muita gente aqui, muita gente. Mas não tem problema. O importante é que você mandou a mensagem aqui ao vivo, tá? E aí, quando a equipe te responder, você entra e tá tudo certo, tá? Ó, Agatha, aqui do Instagram, já te mandei o link, tá? Galera do Instagram, manda lá ponto final lá no direct. Agora, que eu tô mandando para vocês agora lá para vocês entrarem, tá? Então, manda lá no direct para eu poder encaminhar. Deixa eu ver aqui se falta mais alguém. Ninguém fica para trás, meu povo. Eu tô acabando aqui. Acho que eu mandei para todo mundo aqui no Instagram. Show. Cadê? Tinha mais um aqui no Instagram. Aqui. Meu xará, Doutor Felipe. Doutor Felipe, tô te mandando aqui. Mandei lá no Instagram, lá no teu direct, tá? Então, manda brasa. Mais alguém do Instagram quer? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já mandei para todo mundo do Instagram. Tá. Fechou, galera? Tô liberado? Show. Tamo juntos. Pessoal, fiquem com Deus aí e vamos para cima, pessoal. Vamos para cima. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mentoria Ponto Final e a gente se encontra do outro lado nesse grupo novo de 2026 que a gente vai encerrar daqui a pouco, inclusive aumentando aí o nosso investimento. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.